1h50. Você que ligou a televisão agora, nós estamos entrevistando aqui no programa hoje o presidente da Apex, que é uma agência de promoção de exportações brasileiras, o ex-governador Jorge Viana. Tem uma pergunta do seu Manuel, lá do bairro Placas, que fala a respeito de duas coisas. Primeiro, como é que está Peixes da Amazônia na tua agenda, que é uma agenda muito concorrida, inclusive com agendas internacionais. E a questão da energia, tanto para peixes como, por exemplo, para o projeto ZPE. Eu aproveito aqui, só para que você entenda como muita gente percebe a nossa conversa, o Lei Araújo está dizendo assim, ó, Itaã, conversa é bonita, mas por que tantos números alarmantes? Rio Branco não anda, não cresce, só produz para fora, mas não fica no Acre. Não dá para entender. É o seu Lei Araújo, a percepção dele sobre o que acontece aqui no cenário econômico. Eu vou começar até pela lei que é mais complicada. Primeiro, obrigado aí por estar pondo essa sua opinião. Está tendo uma mudança muito grande no mundo. Não é só a crise climática que ameaça a vida no planeta. Isso é real. A outra grande mudança é quando a gente vê falar de 5G. É uma automação geral que está tendo no mundo. Os futuristas que escrevem sobre isso, como o Harari, nas aulas que eu dou no mestrado de Administração e Gestão Pública, eu falo isso. Eles estão dizendo que vai ter um enorme contingente de pessoas que vão ficar sem função nenhuma, que vão ter que viver de bolsa ou de auxílio, seja na Europa, onde for. Eu acho difícil que o Brasil abra mão, por exemplo, do Bolsa Família. Tu vai dizer para sempre, Jorge? Eu acho que vai ser para sempre. Porque a quantidade de gente que não tem onde trabalhar, e daqui a pouco, lá no IP onde eu moro, tem um trailerzinho que vende coisas como se fosse uma loja de conveniência, não tem um funcionário. Você vai pegar o teu QR Code, entra e tal. Tem gente que acha linda e tal. Claro que é evolução tecnológica. Mas, gente, e quem trabalhava nisso vai trabalhar onde? Alguém está desempregado. Então, isso é uma coisa. A outra questão que foi levantada sobre energia... Seu Manuel, sobre energia e também sobre a peixe da Amazônia, eu vou pegar a energia. Nós estamos vivendo uma transição energética. Felizmente. Está se saindo da geração de energia, toda a base do carvão e a base de combustível fóssil, no caso de petróleo, para energias renováveis. Isso é uma mudança fantástica que o mundo está vivendo. Eu tenho energia solar na minha casa. Minha conta foi lá para baixo. O ideal é que todo mundo pudesse ter, tivesse um financiamento para todo mundo botar suas placas e sair. Porque tem duas contas que são perversas para o povo hoje. É de plano de saúde, ou mesmo conta de saúde, de remédio, e a outra é conta de luz. A energia que a gente consome aqui, ela vem de hidrelétrica, são fontes renováveis. Mas o Brasil está avançando muito agora, não é nem hidrelétrica, é toda a parte de eólica e toda a parte solar. E aí vai ter o que se chama de energia eólica offshore, quer dizer, feita no mar. As torres vão estar no mar para produzir o hidrogênio verde. Então, esse é o novo passo. Então, eu diria que a solução para o problema energético no mundo está dada. Tecnologia dominada e em toda parte, porque a energia é ultra rápido, né? Agora, sobre a peixe da Amazônia, eu queria dizer que eu tive já uma reunião na outra vez que eu estava aqui com o pessoal da Peixe da Amazônia, no caso com o Jaime, já estou marcado uma reunião amanhã, e no que eu puder ajudar, eu vou ajudar. Volto a repetir aqui uma coisa, a China controla 60% do mercado de pescado no mundo inteiro e não tem água. O Brasil tem 12% da água doce do planeta, tem uma costa de 8 mil quilômetros de oceano. De uma participação pífia. E participação zero no peixe, que é um alimento básico. Então eu acho que a Peixe da Amazônia é um baita de um projeto interessante. Tivemos as crises políticas, tivemos crises econômicas aqui no Acre, mas eu acho que aquele projeto com investidores, com uma ação mais objetiva, ele tem tudo para dar certo. No que eu puder ajudar, a Apex trabalha com investimentos, busca de investimento, trabalha com mercados. Eu vou tentar ajudar porque esse é um dos 5 pontos que eu pretendo trabalhar junto com a ZPE e os outros. Olha só o que o seu Hélio, lá da Vila Acre, está falando. O seu Hélio está dizendo o seguinte, então, pergunta para o ex-governador por que insistir tanto com a Peixe da Amazônia? Teve tanto dinheiro jogado fora ali. O projeto sofreu um desgaste muito grande, Jorge. Acho que você compreende o porquê e o ceticismo é grande. Seu Hélio, tem coisas que a gente não pode assim criar um rótulo. Acho que não é bom. Eu respeito a opinião de todo mundo,
Mas o dinheiro está lá, os investimentos estão lá, a gente tem que fazer rodar, tem que fazer acontecer. Produzir alimentos hoje no mundo tem presente e tem futuro. O mundo inteiro quer e precisa consumir mais alimento. Voltei a falar ainda há pouco que a gente tem que habilitar um frigorífico nosso para exportar para a China, porque isso facilita quem cria, quem trabalha na pecuária, para quem tenta manter um frigorífico aqui concorrendo com a Friboi, por exemplo, concorrendo com outros grandes grupos. A Peixe da Amazônia, se tiver investimento, ela dará certo. Por quê? Porque não é tão complicado a criar o peixe, produzir, né, essa proteína animal, e lá é um espaço que vai estar produzindo alevinos, mas essencialmente lá vai estar processando esse pescado para poder exportar. Então, por exemplo, se o pessoal tivesse trabalhado com tilápia, eu acho que já tinha dado mais certo ainda. Por exemplo. Mas aí não é eu não vou jogar pedra no projeto, eu acho que o projeto é um projeto interessante e a gente agora tem que fazer ele funcionar. Eu acho que tem que ter um esforço, o governo federal, que recriou o Ministério da Pesca, que foi, o outro governo foi limado, não tinha Ministério da Pesca, tem o governo do Estado, eu estou lá num lugar trabalhando com o presidente Lula que eu posso ajudar. E se eu posso ajudar, eu vou tentar ajudar. Não estou dizendo que eu vou resolver, mas eu vou tentar ajudar, porque se a gente resolver o problema da conversão, porque o que é criar peixe? É fazer uma conversão de ração em quilo de carne de peixe. Essa conta tem que fechar. A ração que eu dou para o peixe tem que ser mais barata do que o quilo de peixe que eu vou vender. Em Rondônia está funcionando bem, eu diria até, eu estou indo para lá porque eu estou visitando todos os estados, e tudo que eu ver por aí, agora eu vou para a China com o presidente, tudo que eu ver de interessante, nós vamos trazer para cá para encontrar uma solução. Por que a Natex não está nesse grupo de prioridades que você elegeu? Ela precisa estar em algum lugar, mas veja só, a Natex, né, como a gente chama, funcionou durante muitos anos, ela estava atrelada à venda, no caso das camisinhas produzidas, ao Ministério da Saúde. Eu não sei porque ficou fechado esses 4 anos, saí do governo já faz 16 anos, mas eu acho que é uma indústria que, encontrando um investidor adequado, você pode retomar imediatamente, que se funcionou mais de, por quanto? Foi 15 anos funcionando, plenamente. Por quê? Porque o Brasil importa preservativo da China, importa... Sempre a China. Todo mundo importa as coisas da China. O mundo caiu, na real, os Estados Unidos, que é a maior economia do mundo, a Europa, a dependência da China quando veio a pandemia. Aquela trágica pandemia, porque até... Os remédios produzidos material, lá... Não, material hospitalar de uso individual. As injeções, EPI, tudo. Dependia da China. Os Estados Unidos botou um avião lá, esperando para botar aqueles respiradores para salvar vidas. E agora tudo que é país quer diminuir a dependência. Não é só da China, é de dependência de mais numa coisa ou outra. Então eu diria que aquela indústria lá, talvez agora tenha um problema, porque o preço da borracha subiu muito. Por exemplo, a Cooperac está mandando está beneficiando borracha aqui e mandando para fora. Toda a borracha nativa cresceu muito a venda. Eu tive anteontem com o pessoal da Cooperac, né? E eu acho que tem um espaço, porque tem um mercado enorme, tem uma indústria que funcionou 15 anos. Se eu fosse aí pessoas do governo e tal, eu trabalhava, porque agora tem um governo também que é parceiro dessa indústria. No que puder, eu também quero tentar ajudar. Já falei com 2 pessoas, porque aí também não vou botar nas minhas costas, eu não sou governador, não sou senador, mas eu quero ajudar no que puder, com a minha experiência de ex-governador e senador, a fazer esses projetos funcionarem, porque é emprego. Eu vou falar com o prefeito Bira, né, de Chapuri, e vamos, quem sabe agora com o governo do presidente Lula, a gente põe para rodar. 2 coisas. Eu vou pegar aqui a pergunta do Narciso Neto. Muito obrigado, Narciso, pela tua pergunta. E vou querer colocar aqui uma situação. O Narciso Neto está falando o seguinte: boa tarde, Itaã. Pergunta para o Jorge se o comércio, claro que ele está sendo irônico e aproveitando e está dando uma cutucada. Muito obrigado, Narciso. Pergunta para o Jorge se o comércio da castanha, do peixe e mesmo da carne suína funciona sem estradas e ramais. Como resolver? A logística não funciona. Narciso Neto. Eu vou aproveitar essa pergunta aqui. Você já falou por 3 oportunidades aqui nessa entrevista a respeito de investidores. É preciso ter investidores, dinheiro novo sendo colocado aqui, pessoas que acreditem nas propostas dos projetos daqui.
O governo do estado do Acre, você percebe que tem essa pegada de uma espécie de uma pessoa que promova o Acre no sentido dos negócios, dos investimentos? Existe isso? Você sente isso por parte da atual gestão? Olha, eu vou falar de coração, não estou aqui para viver de hipocrisia, né? Nem de agradar. Mas é visível, e para mim, eu identifico assim, atração de investidor, atração de pessoas daqui animadas para investir, depende muito do ambiente que a gente está. O Brasil, por exemplo, a imagem do Brasil estava péssima no exterior, com o governo passado. Péssima. Né? Péssima. Era um país tido como destruidor da Amazônia, invasor de áreas indígenas, está lá agora a Marina, que inclusive hoje a gente estava comentando que passou aqui no Acre, numa luta para reduzir o desmatamento. Se ela reduz o desmatamento, o governo Lula, o que é que vai acontecer? Melhora a imagem do Brasil. Se a imagem do Brasil melhora lá fora, o que é que pode ter? Investimento chegando. Eu acho que o Acre está muito parado. Aqui não é uma crítica direta ao governador, nem à classe política. Eu acho que está muito parado. Não pode um Estado ficar quase 5 anos sem fazer uma casa para ninguém. Não se trata de eleição, não. Não ter feito uma estrada, assim, arrumado, uma estrada, reclama porque a gente fez. Meu amigo, eu trabalhei na BR depois do Orley. E a família do Orley e do Eládio, o pai do Gladys, trabalhou em 1/3 da BR. Ficar jogando pedra que foi mal feita, é um lugar que não tem pedra. O problema é manutenção, gente. Tem que parar de ficar botando culpa nos outros. Nós fizemos uma parte difícil. A estrada era muito melhor alguns anos atrás do que hoje, daqui para Cruzeiro do Sul. Então, não estão fazendo estrada. Não faz casa. Nenhuma avenida importante aqui foi feita em Rio Branco nos últimos 4, 5 anos, gente. Isso atrai atenção, ânimo ou não? As pessoas estão indo embora para Santa Catarina, para João Pessoa, ou querendo vir para o Acre? Quando as coisas estão andando mal no estado, o pessoal vai embora. Quando está andando bem, vem gente. Então, é assim que funciona. Eu, na minha época, não tenho queixa. Aqui, Antônio da Rocha Viana foi feito quando eu era governador, os acesso para o aeroporto, duplicação de vias, estrada do Pacífico. Quando o estado está avançando, tendo investimentos, os investidores vêm também. Eu acho que, não estou dizendo em tudo, o estado não tem que se meter em tudo, mas eu acho que o Acre, eu não entendi, confesso, tinha relator do orçamento, tinha o presidente da República, tinha o governo, tinha a prefeitura e as coisas não andaram. Vamos ser honestos. Nos últimos 4 anos, as coisas não andaram para trazer aquele ânimo que precisa ter. Eu tomara que agora, com o governo do presidente Lula, tem aí os que ganharam a eleição, que essa situação mude. No que eu puder ajudar, eu vou tentar ajudar. Mas eu não estou em função nem de mandato, nem de cargo, né, de executivo. Até me ofereci, mas não deu certo, eu não vou desistir do Acre nunca, que tem meus netos, minha casa, minha família, meus amigos, eu devo muito ao Acre. No que eu puder, eu vou tentar ajudar. Mas eu acho que o Acre está numa situação, assim, sofrível. Eu estou andando todos os estados, quando eu chego para falar com autoridades, está todo mundo com projetos interessantes em execução. Por que Chapuri não deu certo? No seguinte aspecto, eu entendo a sua linha de argumentação. Agora eu vou pegar a sua mesma linha de argumentação e transpor para o primeiro mandato do presidente Lula, por exemplo. Ali você tinha presidente Lula, tinha Jorge Viana no governo e você tinha o prefeito Júlio Barbosa, lá de Chapuri. E o polo moveleiro de Chapuri acabou não dando certo da forma como foi planejado. O que aconteceu? Olha, aí eu não posso... Chapuri já foi muito melhor do ponto de vista econômico do que antes. Tinha 300 empregos na fábrica de piso, tinha 180 empregos na Tex. Você tinha manejo comunitário funcionando com o pessoal das reservas, ganhando dinheiro com manejo sustentável de madeira. O polo moveleiro tinha um Etel Carmona trabalhando lá e vendendo móveis para fora. Agora, eu não posso responder por depois. Por que a fábrica na Tex está fechada? Por que não tem mais manejo comunitário lá? Por que o pessoal que está no polo moveleiro construiu um polo moveleiro em Chapuri, em Brasileia, em Assis Brasil, polo moveleiro em Feijó, em Tarauacá, em Sena Madureira, em Cruzeiro do Sul. Você chega lá em Cruzeiro do Sul, distrito industrial, nós criei esse distrito industrial aí. Agora eu não posso, eu sinto muito, né? Não vou passar a cangalha para ninguém. Mas pelo amor de Deus, eu estou acabando de falar que faz mais de 5 anos que não se faz uma avenida duplicada em Rio Branco. Uma. Correto. Está precisando ou não?
Nem a manutenção está sendo dada. Eu vou ficar jogando culpa, eu só estou dizendo, não fizeram uma casa no estado inteiro para uma família durante 5 anos. Quem faz casa gera emprego. E eu não estou botando a culpa nos políticos daqui. Mas falavam nos outdoors de bilhões, relatoria de orçamento, tinha um governo que foi eleito 2 vezes, foi mais votado aqui, o governo do Bolsonaro, botaram tudo na mão de Bolsonaro, desse pessoal que estava lá, e não entregaram. Então, em vez de jogar pedra neles, eu acho que agora a gente tem que cobrar, batalhar para que o DENIT possa operar na estrada, fazer com que haja manutenção. Na minha época, eu fui lá no governo Fernando Henrique e falei, passe as BR para mim, para o governo do estado. Peguei a 317, a 364 e fui trabalhar. Fizemos a 317 todinha, foi feita no meu governo. Aí quando tem buraco agora, o pessoal não consegue tampar. A 364, volto a repetir, o Orley fez um trabalho importante, eu peguei e fiz uma outra parte, depois veio o Binho, veio o Tião, fizeram. Agora a manutenção não consegue fazer, gente. Pelo amor de Deus. Todas as pontes feitas, não consegue fazer a manutenção, então tem alguma coisa errada e é mais perto do presente do que do passado. Agora a ideia são viadutos. Você acha? Isso é outra loucura. É loucura? Por quê? Queria que você explicasse. Viaduto no mundo inteiro estão derrubando tudo que é cidade para estar valorizando as pessoas andarem, passar. Não existe construção de viaduto dentro de cidades. Existe, tem um viaduto fundamental de fazer ali em Rio Branco, aqui no Acre, e ali em Rio Branco, lá na corrente. Tinha que ter sido feito ontem, anteontem, porque é a saída e a entrada da cidade. Fazer viaduto dentro da cidade é só chegar mais rápido no próximo sinal e desvalorizar tudo o que tem em volta. Tu vai ver o que vai acontecer se fizer algum viaduto, quem tem algum empreendimento do lado. Em qualquer cidade, se for lá no Minhocão, em São Paulo, cidade riquíssima, vai lá tentar ver o que é que tem do lado em volta de um viaduto. Viaduto é um lugar onde tem muito carro e não passa gente. Lugar que centro de cidade é cada vez mais o mundo vai caminhando para ser para as pessoas. As cidades estão aumentando as áreas de calçada, tirando os carros e aumentando o serviço público. O pessoal aqui desmontou todo o transporte público, desmontou. Quem fez aquele terminal de ônibus lá foi na minha época. Depois, como senador, ajudei a financiar com o Marcos Alexandre os terminais nos bairros todos. O lado da cidade do povo, gente, levaram até os Incos embora. E ninguém está vindo. Então, não é assim que nós vamos solucionar. Cidade, funcionamento de cidade, transporte público. Ah, mas não está falando. Tem que insistir, funciona no mundo inteiro. Ah, o problema é o financiamento. É verdade. A cidade é que tem que pagar o transporte público, e não o usuário do ônibus. E cada um arrumar o seu carro, essa é a pior das soluções. O seu Carlos Alberto, lá do Tancredo dos Neves, está te parabenizando. Parabéns por levar essa pessoa de grande estima por nós. E aí lamenta a sua derrota para o governo do Estado. Bom, vamos ver aqui, o meu nome é Frank, pergunta para o Jorge Viana se agora que o Lula é presidente, se a BR-364 vai ser feita e se vai se tornar uma BR que servirá de modelo para o resto do país. Eu não entendi isso, eu desconfiado que sou, Frank, agradeço a sua pergunta, não sei se você estava ironizando aqui, mas eu entendi como uma ironia aqui, mas tudo bem. O Frank está perguntando, vai servirá de modelo? Eu acho que a estrada nossa, primeiro assim, esse modelo que o Brasil fez de fazer rodovias na Amazônia é um desastre. Onde é que está a 319? A 319 foi asfaltada de Porto Velho a Manaus. Ela desapareceu. Não tem pedra. Aqui no Acre, passa 2, 3 anos, 4 anos, 5 anos sem dar manutenção na BR, ela desaparece, derrete. Por que que tem embaixo desse asfalto? Barro. E o que é que vai botar além do barro? Barro. Não tem pedra. A pedra fica a 300 quilômetros daqui, lá dentro de Rondônia. Se você vai 300, mais 300 para voltar e leva para a BR, quando tu terminar já destruiu tudo de novo. O certo mesmo era ter ferrovias. Mas a base não é a mesma? Como? A base não é a mesma? Quê? Da ferrovia? Não, a ferrovia ela vai sendo construída. Você pega o lugar, a base é de pedra. Não tem estabelecimento de linha férrea em cima de barro, não. É tudo em cima de pedra. E o trem vem trazendo, vai construindo e passando em cima de pedra. Muito sólido. Agora, o Acre, quando eu comecei a fazer, eu fiz de trás para frente, pegando pedra na Colômbia. Vinham balsas. De trás para frente que você está falando, só para explicando para o telespectador, vinha de Cruzeiro do Sul para cá. Primeiro eu liguei Tarauacá e Feijó. Poxa, não dão manutenção para aquilo ali, as duas economias ficaram funcionando, todo mundo sabe que Feijó e Tarauacá prosperaram naquela época. O Orley começou a fazer, saindo de Tarauacá para Cruzeiro, eu avancei e consegui emendar, porque aí
aquela região que tem rios maiores, a gente podia trazer insumos, cimento para botar no chão, pedra. Agora, o que eu digo é o seguinte, o desastre maior é a não manutenção. Isso tem que ter um compromisso de toda a bancada, como nós já tivemos no passado. A coisa mais importante, manutenção das BR 364, 317. Não era o relator do orçamento? Quanto que botaram lá? A relatoria não estava? Não era o governo que foi eleito 2 vezes? Por que não fizeram? Eu acho que agora sobrou para o presidente Lula melhorar. É o que vai dar para fazer. E tem que melhorar, e todo mundo tem que estar unido nessa melhora. Governo do Estado, os 3 senadores, né? O pessoal, os deputados federais e o governo federal. Eu, no que puder, vou estar falando da importância de ter essa manutenção. Quero que você responda ao seu José Davi Lacre após o intervalo. Diz o seguinte, Itaã, pergunte ao entrevistado por que o estado do Acre não chegou ao nível de desenvolvimento no decorrer dos 16 anos administrados pelo PT. Haja vista que o entrevistado critica o governo atual e não seria de bom senso admitir que os 4 anos do governador Gladys tivemos 2 anos de uma pandemia que assolou o mundo. Obrigado, seu José Davi Lacre. Bom, eu que agradeço ao senhor, tá, seu José? Ele vai lhe responder após o intervalo, pode ser? Vamos para o intervalo e já voltamos com Jorge Viana aqui no Gazeta Entrevista.